Eu quero cumprimentar a todos, bom dia nessa manhã chuvosa tão especial na nossa Caucaia, aos nobres colegas, amigos vereadores, vereadoras. Quero cumprimentar a imprensa aqui presente, saudar os amigos que estão ali, sempre nos acompanham. A transmissão dessa sessão pelo site da Câmara Municipal de Caucaia e também transmissão ao vivo pelo Facebook através da TV Soure. Cumprimentar os servidores da casa, a população de uma maneira geral, que mais uma vez acompanham a sessão da Câmara Municipal de Vereadores aqui do município de Caucaia. Presidente, eu quero nessa manhã fazer reverberar na tribuna desta casa um assunto que inclusive o vereador Weber já falou aqui há algumas semanas atrás, mas que de alguma forma eu não posso me furtar de comentar esse tema. É um tema nacional, é um dos temas mais falados e mais citados hoje. Hoje não por conta das notícias novas, né? Mas até então era um dos temas mais falados, mais comentados. Mas aproveitar também a oportunidade de tudo que vem acontecendo no cenário nacional e que nós ficamos sabendo através dos noticiários essa última noite, para que a gente possa mais uma vez reforçar junto com os representantes do Legislativo Federal que representam o Estado do Ceará. Nós temos 22 deputados federais, 22 deputados dos mais diversos partidos, das mais diversas ideologias, das mais diversas bancadas, e esse é um tema em que nós aqui em Caucaia, vereadores espalhados, não só aqui, mas no Brasil de uma maneira geral, mesmo a gente não tendo voto, mas a gente tem voz. Eu quero falar da reforma da Previdência, porque a reforma da Previdência, desde que ela foi criada, há muito se fala em puxadinhos, em arrumadinhos, em maneiras de se consertar uma coisa que não vai bem. Até porque quando esse modelo começou, nós tínhamos aqui na demografia do Brasil uma pirâmide. Nós tínhamos aproximadamente 6 jovens trabalhando para manter um aposentado. Hoje é um pouco diferente. Hoje nós temos 2 jovens trabalhando para poder manter um aposentado. E o que era interessante é que antes, mesmo com os 6 jovens trabalhando, a expectativa de vida desse aposentado era de 60 anos. Que isso vem mudando ao longo do tempo, vereador Ratinho. Agora a expectativa de vida é de 75 anos. Então, à medida que o tempo passa, a tecnologia passa, o avanço da ciência e da medicina passa, as pessoas elas vão vivendo mais. E aí as mudanças vêm sendo feitas, as mudanças vêm sendo conquistadas. E quando eu falo conquistadas, é quando a população faz parte dessas mudanças. Diferentemente do que nós estamos vendo no cenário nacional hoje, vereador meu amigo Léo Zelmi. A população, ela não foi chamada, vereador Veio, para essa pactuação. A população, vereador Dimas, não foi chamada para poder fazer parte desse processo de mudança que está acontecendo. E volto a repetir, nós aqui não temos voto, mas nós temos a voz. E todos aqui votamos em um deputado federal. E se o deputado federal que nós votamos lá estiver, nós precisamos fazer essa pressão. Nós precisamos fazer esse movimento. Nós precisamos conclamar esses deputados. E eu farei a minha parte no que diz respeito a enviar um e-mail, um Twitter a todos os deputados, para que a gente possa ter de fato e para que a gente possa rever a situação da proposta que hoje está sendo colocada. E quando eu falo isso, alguém pode questionar, mas Messinho, isso aí acontece no cenário nacional. Mas se aprovada for essa proposta, ela vai impactar diretamente ao trabalhador aqui da nossa Caucaia. Ela vai impactar diretamente aqui as pessoas que trabalham no campo aqui da nossa cidade.
ela vai impactar diretamente aquele trabalhador que vive de sol a sol, a partir de 12, 13 anos de idade, com uma enxada na mão, ganhando a sua vida e sem ter a possibilidade de se aposentar lá no final da sua vida e ter uma vida digna no final da sua história. E não é isso que nós estamos vendo acontecer com essa proposta que foi aprovada no começo desse mês pela Comissão Especial na Câmara de Deputados lá em Brasília. Senhoras e senhores, nós tínhamos antes duas modalidades de aposentadoria, e aqui eu quero ser muito breve, mas quero deixar registrado a minha manifestação. Nós tínhamos o tempo de contribuição e nós tínhamos a aposentadoria por idade, pastor Dalmácio. O que essa reforma, ela está propondo, uma das coisas que propõe, ela é acabar de fato, vereador Ricardo, com a aposentadoria por tempo de contribuição. Isso aí já é um fato. A proposta que nós temos hoje, se ela passar da forma como está, acaba com a aposentadoria pelo tempo de contribuição. E o que eu acho interessante é que a proposta inicial do governo, a aberração inicial do governo, eu quero assim chamar, a anomalia inicial do governo, esse bicho de 7 cabeças, era que os homens e as mulheres tivessem a mesma idade para se aposentar, 65 anos. E para que o seu benefício fosse de forma integral, ele teria que ter 49 anos. Isso aqui é uma piada. Isso, 49 anos de contribuição. Vereador Ricardo, aí eu vi nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, várias pessoas que de forma muito inteligente colocavam aquelas imagens, o esqueleto na fila da aposentadoria. O caba no fim da vida. O caba com 2 fôlegos de vida dentro do pulmão, no fim para se aposentar por conta da anomalia proposta pelo governo. E nós precisamos ter muita cautela quando a gente fala do trabalhador. Nós precisamos ter mais do que habilidade, mas a gente precisa ter o coração nessa causa. Sabe por quê? Porque uma pessoa que trabalha no escritório de uma grande empresa na Avenida Paulista, lá em São Paulo, a expectativa de vida dela é uma, vereador Enéas. Mas a pessoa que trabalha no nosso sertão aqui, com a enxada na mão, de sol a sol, a expectativa de vida é outra. E nós precisamos entender, essa reforma, essa proposta, que eu chamo desta anomalia, ela tenta tratar de forma igual aqueles que são desiguais. E nunca na história foi assim. Os iguais têm que ser tratados de maneira desigual. E quando eu falo desigual, eu não estou querendo fazer acepção de pessoas de maneira nenhuma, mas eu estou querendo dizer que existem particularidades. E essas particularidades precisam ser respeitadas. E como é que a gente consegue respeitar? Através de um Congresso plural. Nós sabemos que a beleza da democracia, e principalmente do legislativo, é a pluralidade. E a gente precisa ter essa consciência. E são os nossos deputados que precisam fazer com que essas diferenças regionais, elas possam ser obedecidas e que de fato essa reforma venha atender. Não simplesmente um ajuste fiscal como quer o governo, mas que essa reforma ela possa atender a necessidade das pessoas e, sobretudo, não retirar as conquistas dos trabalhadores que há anos e a duras penas têm suado para construir o Brasil em que nós vivemos hoje. Trabalhadores rurais. Talvez a única, vereador Ricardo, a única benfeitoria da proposta de uma maneira geral em relação aos trabalhadores rurais tenha sido a redução da idade, mas é assim, dá com uma mão e tira com a outra. Antigamente era 60, era 60 para o homem e 55 para a mulher, só que eles tinham que comprovar a atividade rural. Quando possível, vereador Messinho. A proposta hoje é diferente. Diminui a idade, 60 idade para homens e 57 para mulheres, porém,
A proposta acrescenta 15 anos de contribuição. Mas a proposta outra não é 25 anos, mas aqui é 15, mas não baixou 10. Mas vamos entender uma coisa: o trabalhador rural contribuir 15 anos ininterruptamente, ele não consegue, porque nós temos seca. Agora imagina, o cara tem que contribuir 15 anos, mas se não tivesse seca, e a sazonalidade, e as particularidades de cada território, e as safras, que tem produto que eles trabalham, que eles não conseguem cultivar aquilo o ano todo. E os sindicatos, eu não sei se os senhores sabem da informação, mas 70% de todos os alimentos que nós hoje consumimos no Brasil são advindos dessa atividade rural. 70%. E lá na roça, lá no sertão, o caba começa com 12 anos. Começa cedo. Começa com 12 anos. E aí, Ricardo, o grande problema é porque ele só pode contribuir oficialmente a partir de 16. Já perde 4 de cara. Não somente ter reduzido um pouco a idade, mas ter que obrigar o trabalhador rural a contribuir 15 anos, e mais do que isso, vai cobrar o percentual também. Além dele ter que pagar o sindicato agora, ele tem que pagar uma alíquotazinha para o INSS de 5%. Mas como é que o caba vai pagar, se muitas vezes ao longo do ano, todo mês o cara não tem? Porque veio a seca. E quando não é a seca, choveu demais e estragou tudo. Então, meus queridos colegas vereadores, eu não poderia deixar passar essa oportunidade de manifestar na tribuna de uma das câmaras municipais mais importantes do estado do Ceará esse meu posicionamento. Que é fazer uma reforma, façamos uma reforma, mas uma reforma pactuada com o povo, uma reforma pactuada com a população, e não simplesmente usar da reforma para resolver um problema fiscal que a gente sabe que não resolve. Nós temos que mexer na Previdência, nós temos um problema, Há aqueles economistas que acreditam que a Previdência ela é superavitária. Não é que eu acredite nisso, mas eu tenho uma ideia de que possa ser. Porque quando a Previdência foi criada, e algumas receitas que foram estabelecidas para poder financiar a Previdência, como por exemplo, contribuição social sobre o lucro líquido, como por exemplo, PIS, COFINS e tudo mais, se nós colocarmos só isso hoje, alguns especialistas afirmam que a Previdência ela é superavitária. Todavia, no braço seguinte, o Congresso Nacional criou a chamada DRU, Desvinculação de Receita da União, que tira 20% de toda a receita da Previdência para aplicar em outras áreas. E aí essas outras áreas a gente não sabe. O grande problema da Previdência hoje não é o trabalhador que recebe no máximo até 3 salários mínimos, que do bolo todo chega a só 30%. O grande problema são dos altos salários. O grande problema são das altas aposentadorias que têm feito isso. Queremos resolver o problema da Previdência? Vamos resolver. Mas vamos resolver também daquelas empresas que devem à Previdência. Vamos cobrar dos bancos que devem à Previdência. Vamos cobrar das grandes organizações que há anos vêm com esse déficit na Previdência e hoje o governo não se manifestou em relação a isso. Temos que cobrar, temos que resolver, mas vamos começar a resolver pelo caminho certo. E se hoje não tem dinheiro para a Previdência, e se tem alguém devendo a Previdência, a gente aqui não precisa dizer que o caminho ele é muito fácil. Mas eu quero, presidente, finalizar aqui as minhas palavras dizendo que mais do que respeitar os trabalhadores, mais do que respeitar as conquistas que o nosso povo teve, nós precisamos respeitar
a dignidade que cada uma dessas pessoas precisa ter no final da sua vida. Antes, um trabalhador passava 10 anos aposentado. Hoje não. Hoje ele passa 30, 35, 40 anos aposentado. E à medida que a demografia do Brasil vai mudando, nós precisamos também fazer mudar o sistema de previdência que nós temos hoje. Não através de uma PEC conhecida como a PEC 287, que na minha visão não passa de uma anomalia. Na minha visão não passa de um monstro sem cabeça essa PEC aqui. Mas principalmente, vamos usar a força parlamentar que nós temos para fazer com que os deputados federais aqui do Ceará, os 22, possam ter compromisso não com o governo que está caindo, mas possam ter compromisso com a população, com o povo de uma maneira geral. E ano que vem, acredito que eles irão às ruas atrás dos votos. Ano que vem eles irão às ruas atrás dos votos desses mesmos trabalhadores. E tenho a dizer que se estes forem desrespeitados nas conquistas que eles já tiveram, acredito eu que darão o troco, renovarão a política nacional e farão com que estes que hoje querem acabar com os direitos que eles têm, possam não somente sair, mas nunca mais voltar à vida pública. Eu ouço com alegria, vereador Weber. Bom dia a todos e a todas. Com muita alegria que a gente discute esse tema, com a presença da população de Calcaia que nos assiste aqui no plenário e pelas redes sociais, a toda a assessoria dos nobres vereadores, vereadoras, a imprensa. Primeiro eu queria parabenizar a Vossa Excelência, vereador Messinho, pela passagem na tribuna e trazer esse tema de grande relevância, que a gente teve a oportunidade já de debater nesta casa. Inclusive foi objeto de um requerimento nosso solicitando uma audiência pública para a gente ampliar o debate sobre essa temática. A gente ainda está na pendência da marcação de agenda, conversando com a Liana. Na segunda-feira a gente deve definir essa data e na terça a gente divulga para que a população de Calcaia, as entidades, movimentos sociais, populares, as pessoas interessadas na temática, especialmente a presença desses vereadores no dia dessa audiência será de muita importância. Mas eu queria colocar algumas questões aqui, né, vereador Messinho? Primeiro, para a gente desmontar a visão que o governo atual, que para nós é um governo ilegítimo, tenta demonstrar para a população brasileira de que a Previdência Social está quebrada. Há um equívoco quando se tenta divulgar essa informação pelas grandes mídias. E aí eu queria rechaçar de forma veemente a forma como o governo Temer tem feito, se utilizando de mães de família, de trabalhadores rurais, de taxistas, para utilizar as imagens desses trabalhadores para tentar de algum modo ludibriar a toda consciência, pouca consciência inclusive, que a população brasileira tem sobre essa temática. E eu coloco isso, que a Previdência não está quebrada, porque de fato ela tem demonstrado rendimentos galopantes com relação a essa questão. E o segundo ponto é de que o governo, infelizmente, ele não criou ainda um mecanismo de garantir que, principalmente, as instituições financeiras, elas possam pagar o débito que elas têm com a Previdência Social. Nós fizemos um levantamento, vereador Messinho, são 426,07 bilhões de reais que os bancos devem à Previdência Social. E aí, infelizmente, fazer a reforma da Previdência atacando o direito da classe trabalhadora, isso de fato é uma crueldade que estão tentando fazer com o nosso povo brasileiro. A reforma da Previdência, ela afeta diretamente a mulher, que ela tem dupla jornada, muitas das mulheres trabalham durante o dia no trabalho formal e chegando em casa ainda tem que dar conta das atividades de cuidar da casa, dos filhos, da família. E a mulher até então, esse direito de algum modo vem sendo respeitado e esse projeto de reforma ele afeta diretamente os direitos da mulher. Do trabalhador rural, como Vossa Excelência colocou, do professor, do militar. E de fato, a proposta de alteração do trabalhador rural, ela ainda viola o direito do trabalhador rural, porque atualmente é 55 anos para a mulher e 60 para o homem. A mudança que estão querendo fazer é aumentar para 57 da mulher e manter os 60 para o homem. Então, de fato, o ataque à mulher ele permanece ainda, porque 2 anos faz uma diferença enorme para quem vive no campo,
no semiárido brasileiro, como é aqui a situação do estado do Ceará de Caucaia, que de fato não tem condições nenhuma de, muitas vezes, de garantir uma plantação digna, que garanta de fato uma qualidade de vida para essas pessoas. Então, eu só queria reiterar novamente o posicionamento do Partido dos Trabalhadores, da bancada do PT, da bancada dos partidos de esquerda, que tem de forma muito presente na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, colocado um posicionamento de que de fato a reforma não está quebrada e de que é necessário criar um sistema de controle e que garanta que essas instituições financeiras paguem o que devem. A gente fez e aí para finalizar, vereador Messinho, fizemos uma análise, a gente viu que, por exemplo, uma empresa ligada ao presidente do Senado Federal, ao senador Eunício Oliveira, deve simplesmente 8,5 milhões de reais à Previdência. E é lá no Senado Federal onde se está tramitando hoje esse projeto de anomalia, como Vossa Excelência colocou, de uma nova proposta de Previdência. Então, é imoral o presidente daquela casa tentar conduzir um processo de reforma da Previdência, sendo que ele próprio, as empresas dele próprio, devem esse valor de 8,5 milhões à Previdência Social. Então, a população precisa acordar, precisa ir para as ruas, e o parlamento, começando nos municípios, precisa debater mais esse tema. Por isso que a gente pediu e a gente está sendo atendido nessa proposta de audiência pública para discutir a temática. Parabéns, Vossa Excelência, pela passagem à tribuna. Quero agradecer Vossa Excelência pela parte que faz e incorpora ao nosso pronunciamento. Vossa Excelência que fala com muita propriedade, conhecimento, principalmente numa causa como essa. Quero dizer que, voltar a dizer, penalizar aqueles que a duras penas já conquistaram alguma coisa. E quando Vossa Excelência fala, vereador Weber, desse número aí, são quantos bilhões? 426 bilhões. Aí eu me lembro da Dona Maria, que mora lá no Matões, que acorda 4 horas da manhã para ir lá para a roça, volta 10h30 para casa para poder fazer o almoço. Quando dá 12h30, o almoço está pronto. Quando é 1h30 da tarde, ela já volta de novo lá para a roça. E quando é 4h30, ela volta de novo para sua casa. Aí vai lavar a louça do almoço que ainda está lá, vai preparar o jantar. E aí é quando ela vai ter um tempinho, depois de muito fazer, ajeitar os filhos para descansar um pouco. E aí logo bem cedo da manhã, mais uma vez, ela está na labuta diária. Eu me lembro desse trabalhador. Eu me lembro dessa pessoa que, por exemplo, não tem carro, que pega os ônibus, que usa o transporte público do nosso país. Eu me lembro daquela pessoa que ela já foi a vários shopping centers da vida, mas só de passar por frente dentro do ônibus, porque nunca teve a oportunidade de entrar e usufruir aquilo que lá tem. Eu me lembro daquele trabalhador que usa o sistema da farmácia popular para poder comprar um remédio mais barato. Eu me lembro daquele trabalhador, vereador Enéas, que não tem a chance, não tem no mínimo a chance de se portar ou de caminhar ou de andar na sociedade sem que alguém olhe para ele e diga ali vai uma pessoa de sucesso. Mas eu quero acreditar que esse parlamento, através da nossa voz, e repetindo, falo mais uma vez, nós aqui não temos voto com relação a essa matéria, mas nós temos voz, e eu quero acreditar que cada um de nós, deixadas as bandeiras partidárias, você tem ideia, o meu partido era dividido em relação a essa matéria. Foi possível, vereador? E se eu fosse, por exemplo, se eu tivesse voto nessa questão, se eu hoje fosse um deputado federal, vereador Enéas, o meu posicionamento seria independente do posicionamento do meu partido, porque enquanto parlamentares nós só podemos nos dobrar diante da nossa consciência, diante das pessoas que nos deram o mandato,
para que a gente lá na frente não sofra a consequência daquilo que a gente possa fazer contra o povo, porque hoje, do jeito que as coisas estão, o povo não esquece, e nessa questão aqui, o povo não vai esquecer. Ouço com alegria, vereador Micauê. Bom dia, colegas vereadores, toda a imprensa, nossos calcaenses no plenário, todos que estão em casa, internautas, assessores. E é com alegria, vereador Messinho, que eu vejo sempre Vossa Excelência nessa tribuna, com um assunto tão importante e com inteligência brilhante, né? Eu realmente concordo com Vossa Excelência. Uma reforma previdenciária, a gente sabe que é necessário ter, eu concordo. Agora, da forma que está tendo, que eu sou totalmente contra, e se eu tivesse lá também, tenho certeza que meu voto seria contrário. Agora eu quero chamar a atenção para que Vossa Excelência falou e o vereador Weber, né? Essas grandes empresas que devem tanto à Previdência e não são cobradas, né? E a gente vê hoje aí todos os escândalos que acontecem, independente de partido A ou B, que muitas dessas empresas são que financiam campanhas políticas e por isso talvez não seja cobrado com tanta eficiência. E eu abro questionamento aqui, vereador Messinho, a respeito de tudo que vem acontecendo, inclusive ontem do que aconteceu, se realmente essa discussão da Previdência, tanto a reforma da Presidência, como essas reformas que vem vindo aí, se realmente elas vão ter como de continuar depois dos escândalos que nós vimos ontem, né? Será que vai ter legitimidade o Congresso todo para fazer essas reformas, entendeu? Então nós, como Vossa Excelência falou, nós não temos o voto lá, né? Mas somos uma casa importantíssima, a segunda maior do estado do Ceará, e se duvidar aqui há poucos anos passando a primeira. Então eu recebo com alegria você aí no plenário, esse tema importantíssimo, onde nós devemos discutir sim, devemos discutir, e eu faço as suas palavras as minhas quanto ao partido. Independente de partido A ou B, eu também votaria independente de partido. E a questão partidária é tão séria que estão ventilando o voto em lista, né? Em lista fechada, né? Que seria, no meu ver, outra anomalia que poderiam fazer a respeito de partidos, né? A maquiagem, esse partido comandar mais ainda e ter força maior, e eles que definirem tudo, né? Ou seja, nós não teríamos praticamente voz ativa, seríamos dependentes de um grupo que comandam partidos, que são donos de partidos. Então também sou totalmente contra, o meu voto seria desfavorável também, do jeito que está aí. Parabéns pela sua passagem, assim. Vereador Messinho. Obrigado, vereador Micauê. Tem aquele ditado que diz que há males que vêm para o bem, né? Cadê meu som aqui? Tá ouvindo bem. Há males que vêm para o bem. E acredito que, mesmo que não tivesse acontecido o que nós estamos vendo acontecer no Brasil, eu ainda acredito que do jeito que está, não passaria, vereador Weber. E se passasse, porque isso aqui é uma PEC, é um projeto de emenda constitucional, precisa de um quórum qualificado, são 3/5, são 308 deputados. Aí imagina o ministro da Fazenda, vereador André, o ministro da Fazenda, ministro Henrique Meirelles, pega a régua, trata todo mundo dentro do gabinete como se todo mundo fosse igual, e aí joga a responsabilidade para o Congresso Nacional fazer tão simplesmente, vereador Weber, a vontade dele. Só que ele foi nomeado para o cargo e não tem pretensão política, mas os deputados que lá estão não. O cargo ele vence a cada 4 anos e a renovação depende da população. Tanto o voto em lista não passa, porque aí é uma forma de maquiar, como também mesmo que esses que hoje poderão votar contra os trabalhadores, as pessoas que precisam da sua aposentadoria, de ter o acesso rápido a ela, se eles votarem contra da mesma forma, as pessoas irão. Escute o que eu estou dizendo. Ei, as pessoas não irão esquecer, vereador Enéas.
mas não vão esquecer mesmo. E o que é que vai acontecer? Vai acontecer aquilo que nós vimos acontecer nesta casa. 70% de renovação. Infelizmente hoje, a política, infelizmente hoje as pessoas olham para os políticos e dizem, todo mundo aí é farinha do mesmo saco, vereador Jorge. Mas nós sabemos, vereador Ricardo, que em todas as áreas tem aqueles que são bons e aqueles que não são. Tem aqueles que fazem o bom trabalho e aqueles que não fazem. Tem aqueles que dignificam o parlamento e tem aqueles que também não dignificam. E a população hoje, graças a Deus, através das redes sociais, pode olhar para os seus parlamentares e pode dizer, o meu está fazendo um bom trabalho ou o meu não está fazendo um bom trabalho. E o resultado de um bom trabalho ou não, as urnas vão dizer. E nessa questão aqui, eu sou totalmente claro aos senhores, que aqueles que forem a favor dessa anomalia, aqui é uma mula sem cabeça. Dos que são a favor dessa anomalia aqui, com certeza o meu voto não terão. E na pequena militância que nós temos, nós faremos o possível para que esses também não possam retornar, porque o que estão tentando fazer é acabar não somente com o direito, mas é acabar com o futuro das pessoas que passaram toda uma vida trabalhando para construir o nosso Brasil. Eu quero cumprimentar aqui, aproveitar a oportunidade para saudar, eu acho que eu vi aí, ali fora... Pastor Mário, ali, Iracema, Pastor Mário... Iracema, Dr. Kennedy. Eu acho que eu vi ali fora a nossa secretária de Desenvolvimento Social, Daniela Alexandre, quero abraçá-la nesse momento especial, coisa boa. Um beijo. Então, meus amigos, isso é o que está posto, meu amigo Evandro. Isso é o que está posto, e o que está posto vai de encontro, vai contra com os anseios das pessoas, sobretudo dos trabalhadores. Eu ouço com alegria, vereador Dimas. Bom dia a todos. Satisfação, presidente, na mesa. Messinho, eu fico muito feliz assim, quando você traz esse assunto, né? Que esse assunto é de todos os brasileiros, né, Ricardo? Mas quando você falou aí de igualdade e desigualdade, eu já me preocupo até com a nossa casa e o nosso município, porque eu sou do Torrão de Calcaia. E queria dizer o seguinte, a importância, como o nosso amigo falou aqui do nosso amigo senador, né? Da importância da dívida que não paga, né? E eu vejo assim também, nós calcaienses, gente, somos obrigados a pagar ali o IPTU, um imposto muito caro. Nós somos obrigados a pagar toda a taxa que é cobrada, né? Pelo Poder Executivo, pelo Legislativo, que cabe a nós, né, Veiga? Que sai daqui também, esse povo tem que pagar. E eu queria dizer o seguinte, voltando lá, você veio, ele falou do senador Eunice, e a gente também tinha que ver que tem uma pessoa que, o pessoal aqui, quando chega no tempo de política, fala bastante, é o nosso amigo lá, né, senador, né, Tasso Gereissati, que vem para Calcaia como um Deus, leva o voto, mas ninguém pesquisa que o Tasso, como um empresário, não só político, também não paga imposto no estado de Ceará, né, nunca pagou os impostos das suas empresas. Aí eu vejo aqui dentro dessa casa um conhecimento, Ricardo. Eu vou dar um exemplo aqui de uma empresa Vitória, gente. Como eu falei que nós lá, o trabalhador, que ganha um salário mínimo aqui, nós temos que pagar o imposto. E a empresa Vitória, quantos anos tem de prestando serviço ao município? E você pesquisa há 35 anos atrás, você vê, você vai lá na finança, nos impostos, a empresa Vitória é isenta de imposto dentro do município. Aí eu não entendo essa parte, presidente, de a empresa de grande porte que nem a Vitória, ser obrigado, nós, legisladores, executivo, cobrar do trabalhador lá, o meu amigo Veiga, cobrar do trabalhador lá que até da zona rural, que ganha 700, 600 reais, e a empresa, a gente não tinha um trabalho aqui, meu amigo Enéas, meu futuro deputado federal, não tem aqui essa casa, o poder, Ricardo, de a gente também ter o direito de cobrar dessas empresas, né, Micael? Aqui porque
Se o trabalhador, nós cobramos e pagamos imposto, ISS, por que as empresas que vêm grande aqui, a gente tem que acompanhar como fiscal, meu amigo Reiber, porque os caras têm que pagar. E quando você fala de igualdade, desigualdade, eu me preocupo. Meu amigo, você mesmo, eu conversando como legislador, e fazendo a pergunta em relação à nossa casa aqui, os 23 vereadores, gente. Por que existe a desigualdade? Por que não poderia ter a igualdade? E você já falou para mim que não poderia aqui jamais ter o direito de igualdade. E eu, até hoje, no momento, eu não entendo. Nós temos meia dúzia de vereadores nessa casa, gente, que é beneficiado em tudo. É beneficiado em tudo, meia dúzia. E não adianta, eu disse que não mexa onça com vara curta. E se trouxer aqui, eu vou provar onde quiser. Eu não tenho medo de Ministério Público, porque eu não tenho rabo de palha. E é 6 vereadores sendo beneficiados e 17 não. Como você falou para mim, que não existia possibilidade, estou aproveitando, antes de você estar aí eu falando, que não existia possibilidade de nunca ter igualdade. Então eu não sei o que eu estou fazendo como vereador, porque eu estou aqui para defender lá o povo. E é na minha casa, aonde o povo me colocou, um companheiro meu falar que não pode ter igualdade, eu não compreendo como é o município. Então eu estou falando somente de uma empresa que vocês conhecem, que não paga imposto, mas todos vocês são obrigados a pagar o imposto. Se você não pagar o IPTU, não pagar qualquer imposto que seja lá, a sua água vai cortar, a sua energia vai cortar. Se não pagar o IPTU, vem a cobrança, juro em cima, e as empresas grandes não vêm. Então, eu queria ver o seguinte, se essa casa, todas as empresas que vêm aqui, nós vamos ter o direito, pastor Dalmácio, você como nosso secretário, de ter o direito de participar junto para cobrar, né, presidente? Para saber os impostos que eles contribuem também, porque ninguém sabe. Não é assim, Miquel? Então, te agradeço. Você pode dar resposta do jeito que eu estou apenas batendo para você que a situação é essa. A desigualdade começa daqui para o povo saber. Né? Não adianta dizer que não é. Se você vê hoje várias pastas de que acontecem seleções e A ou B, é beneficiado vereador A, B, C e D. Tem outros vereadores que não é atendido nem por funcionário. Funcionário contratado. Eu sou um cara que o secretário não gosta de mim. Os funcionários não gostam, Ricardo, porque diz que eu chego lá e quero reclamar. E eu não sei para que foi que eu fui ser eleito a vereador, para defender o direito do povo. Chego na secretaria e um funcionário não quer me atender, bate a porta, não atender aquele vereador ali, que ele vem cobrar, reclamar. E eu acho que eu estou fazendo o meu papel de legislador do município. Eu estou fazendo o meu papel. Quando eu estudei e fiquei acompanhando mais de 20 anos para ser vereador, veio. Eu tinha certeza que eu vinha para cá para defender o direito do povo. E tudo que tiver que pertence ao povo, seja em qualquer área, Messinho, em qualquer secretaria, presidente, eu vou lá cobrar, pastor. Isso é minhas palavras, eu muito obrigado. É um direito de Vossa Excelência. Vereador Dimas. Vossa Excelência, questão de ordem. Vossa Excelência querendo saber quem são as empresas que não estão pagando os impostos, Vossa Excelência faz um requerimento, o ofício da entrada na Secretaria de Patrimônio e tem por obrigação de Finanças, desculpe, muito obrigado pela correção, de Finanças, e eles dão todas as empresas que pagam os impostos ou que não pagam. É um direito de Vossa Excelência. O vereador, ele é o fiscalizador. Ele é que está sempre aqui representando. Vereador Dimas. Essas pessoas que não podem falar, eles têm voz aqui por nós. É só nos procurar que nós estamos aqui prontos para atender. Se precisar de outro vereador passar naquele meio, conte comigo. Vereador Dimas, quero agradecer a parte de Vossa Excelência e quero dizer para Vossa Excelência que na questão reforma da Previdência, nunca os desiguais foram tratados de formas iguais. É verdade. E quero fazer uma pergunta para reflexão de Vossa Excelência. Não quero que Vossa Excelência responda, não. É só para reflexão. Tanto de Vossa Excelência como dos demais. E aqui eu citei o exemplo. Vossa Excelência acha que a expectativa de vida de um trabalhador que trabalha no escritório, numa grande empresa, em plena Avenida Paulista, lá no coração de São Paulo, no ar-condicionado, você acha, com elevador para ele subir e descer, você acha que a expectativa de vida dele é a mesma do nosso trabalhador aqui que trabalha
no sertão de sol a sol com a enxada na mão? Não é. Então a gente não pode, vereador Weber, na questão da Previdência, fazer com que a regra que vale para esse que trabalha lá, vale para esse que trabalha aqui, porque não é justo. Porque não é justo. Na minha mão tem 5 dedos. Não tem nenhum igual. Então, na questão da Previdência, precisa ter essa diferença. Aquelas pessoas que têm uma atividade diferenciada, precisa ter um regime previdenciário também diferenciado. É isso que eu defendo, é isso que eu acredito, eu creio nisso. E quero finalizar as minhas palavras dizendo que a proposta imposta ou colocada pelo governo, que já houve algumas modificações, essa proposta, mesmo com as alterações que houveram, e na minha visão, vereador Weber, essa modificação não é nada mais, nada menos do que um golpe da Previdência. Porque se manda de um jeito, já sabe que pode ter um ajustezinho, por que não manda da forma como tem que ser já? Vereador Enéas. Bom dia aos colegas vereadores, bom dia à imprensa, bom dia ao nosso povo de Caucaia, que está aqui todo presente. E queria começar parabenizando o nosso ilustre, vereador Messinho aí, pelas suas palavras, pelo seu que você trouxe aí à tribuna, que é de suma importância, Messinho. Concordo com tudo que você falou aí. Eu acho que uma história nós hoje a gente tem que analisar, vereador Dimas, que a gente, como o Dimas falou aí, falou aqui da nossa casa, a gente tem que começar, Messinho, por nós aqui. Como é a minha luta hoje, como é a luta de muitos aqui, fazer uma Câmara de Caucaia diferente. Fazer uma história de nossa Caucaia diferente com esses 23 cidadãos, 23 vereadores que hoje se encontram aqui, todos lutando em causa de melhorias para nossa Caucaia, que mude, porque infelizmente hoje a gente vive, Messinho, numa política totalmente desacreditada pelo caucaiense, pelo cearense, pelo brasileiro. E se a gente, Messinho, nós, vereador do seu nível, como você hoje puxou um assunto a nível federal para cá, para essa casa, mas é isso que tem que ser feito, porque eu acredito que a justiça, para ser boa, o meu avô sempre dizia isso, tem que começar de casa. Então eu acho que a gente tem que começar, Messinho, desse jeito mesmo, pela nossa casa, mostrando ao nosso povo que a gente não está compactuando com o que está acontecendo de errado. Queria, aí quando o vereador Dimas falou aí do deputado federal dele, é uma brincadeira, ninguém não sabe o dia de amanhã, pode ser, mas para isso cabe, minha gente, o principal de tudo isso é vocês que estão aí, porque nós estamos aqui por causa de vocês. Cabe a vocês analisarem esses políticos que hoje votaram contra o povo, contra aquele que mais precisa, e daqui a 1 ano e pouco eles vão estar aqui na casa de vocês, na porta, batendo na porta de vocês, e vocês analisem o que ele fez a nível federal, porque nós aqui, infelizmente, o prefeito Naomi Amorim, ele precisa, João Andrade, dos deputados federais, precisa, e isso hoje é a gente que escolhe também, porque eu vou dizer aqui para vocês, e deixo bem claro e deixo autorizado por mim, se vocês verem eu chegar puxando a mão de um deputado que não trouxe recurso para Caucaia, que não olhou para nossa Caucaia, que votou contra o povo que precisa, vocês podem botar eu para correr na porta de vocês junto com ele. Muito bem. Autorizado por mim.
Porque eu acho, gente, que a gente, vereador Dalmácio, tem que analisar o que está acontecendo hoje. Eu tenho aqui uma parte aqui, vereador Weber, que você me desculpa aí, que você, querendo ou não, né, como se diz, para mim não é. Se fala que é da esquerda disso, mas não é. Tem um lado partidário, o PT, cada qual tem os seus. Eu não tenho um lado. O meu lado é o povo que me colocou aqui. Mas, como você também, eu sei que o seu lado também, a sua luta aqui é para o povo também, principalmente aqueles que mais precisam. Mas hoje, gente, calou a boca, vereador Messinho. Hoje eu amanheci o dia vendo. E uma pessoa mandou aqui, um amigo meu, para mim, e eu estava analisando e é a pura verdade. Hoje calou a boca de muita gente aquela história que a Globo é o golpista. E não é. Que está aí hoje, a Globo denunciou também. E isso a gente tem que fazer. Está aí hoje dizendo que a Polícia Federal faz as coisas ilegais. Não é. Está aí hoje ela provando que errou, vai pagar. Está aí hoje o povo dizendo que o juiz Sérgio Moura está sendo pago, está sendo pelo Estados Unidos, que é um agente do FBI, que tem eu já vi isso. Está aí hoje o povo pagando que ele não está sendo. Então eu acho que do jeito que está acontecendo lá, nós aqui nessa casa, nós temos que nos unir. Porque a gente aqui, vereador João Andrade, a gente foi colocado pelo povo de nossa Caucaia. E a gente tem que nos unir para que isso também mude aqui em Caucaia. Para que não faça o que aconteceu em 8 anos. Acontece, com licença da palavra do povo, o rombo faz e vai embora e por isso fica, minha gente. Alguém tem que pagar. Porque, vereador Messinho, se devolverem o rombo que fizeram no nosso Brasil, 20%, o dinheiro que foi desviado para outros países, 20%, resolve o problema da reforma da Previdência, resolve o problema da nossa saúde, resolve o problema da nossa segurança, mas não volta para os cofres públicos. Vocês veem aquele dinheiro voltando, aquilo ali, minha gente, não chega a 5%. Vocês não têm noção. Se abrir aí uma CPI, abrir uma sindicância sobre o BNDES, menino, aí é que vocês vão ver o que é dinheiro que foi embora do nosso Brasil. Aí é que vocês vão ver que essa história de Petrobras, essa história de mensalão, isso aí é uma fichinha, é um pingo d'água em cima do dinheiro que foi embora desse BNDES. E isso nós temos que provocar, para que seja aberto também, vereador Dimas. Eu lhe parabenizo quando você diz que essa casa, nós temos que fiscalizar essas empresas também, essas empresas. Está de parabéns, vereador Dimas. Porque eu acho, se a gente não fizer a nossa parte, minha gente, vai ficar difícil. Então a gente tem que começar a história daqui. Vamos começar. Eu sei que hoje, como eu já falei, essa casa está repleta aqui. Quando vocês verem um vereador como o Messinho aí, não é puxando o saco não, viu, vereador Messinho? Mas quando vocês verem ele na tribuna, vocês verem que já começa uma história diferente de nossa Caucaia. Obrigado. Que eu nunca na história de Caucaia vi, vereador Messinho, um vereador ir usar a tribuna com as palavras como você faz aí, que é de tirar o chapéu. Obrigado. Queria muito, eu digo até muito, se eu tivesse um discurso desse, eu acho que eu era presidente da República. Eu chego lá. Porque coragem de trabalhar, coragem de ajudar o próximo, o povo, eu tenho e eu faço isso, venho fazendo. Mas, vereador Messinho, meus parabéns. E queria dizer aos colegas vereadores, Dimas, que concordo com você, Dimas. Nós temos que acabar essa história de meia dúzia
porque meia dúzia não é 23. Meia dúzia não representa esse povo que botou a gente aqui. Então eu concordo quando você falou isso também. Mas eu digo a você, vereador Dimas, que se isso acontecer comigo, o chicote estrala e vai lá para a tribuna, viu? Porque eu acho que nós aqui, vereador, não podemos se restringir, não podemos fazer grupo de meia dúzia, não. Nós temos que fazer um grupo que é de 23, vereador Ironilson. Porque o povo votou em 23 vereadores. E os 23 vereadores estão aqui para lutar por esse povo. Quando o vereador Messinho traz esse tema aqui à tribuna, é um tema a nível nacional. Mas é um tema, vereador, que alerta o nosso povo. Que nós também não estamos sendo omissos. Afeta, né? Afeta. Nós temos aqui em Calcaia o nosso trabalhador rural, como você bem frisou aí, que vai afetar ele também. Então cabe a essa casa, cabe ao vereador Messinho, fazer o que ele fez hoje, trazer o tema à tribuna. E nós, aqueles, se manifestar e dizer que nós também não estamos omissos, que nós também não concordamos, Messinho. Como eu, você e eu acredito que a casa toda não concorda com o que está acontecendo. Mas isso, vereador Messinho, que sirva de exemplo, que mostre para vocês, calcaienses, que nós estamos aqui e a luta do vereador Enéas, e eu tenho certeza que dessa casa toda é para fazer uma história diferente na nossa Calcaia. E a minha luta vai ser essa, e queria muito contar com o apoio da imprensa, dos colegas e principalmente de vocês calcaienses. O meu muito obrigado e parabéns, vereador Messinho. Vereador Enéas, agradecer. Vereador Messinho, pela ordem. Eu concedo já, só um pouquinho. Agradecer a parte de Vossa Excelência. Vossa Excelência que fala a língua do povo, que de fato tem trabalhado muito nessa cidade, honrando aqueles que o trouxeram para essa casa. Antes de ouvir o vereador Weber, quero só dar uma parte aqui, meu amigo vereador Ricardo, logo em seguida o vereador Weber. Vereador Messinho, é só assim, porque eu já usei da parte de Vossa Excelência, é porque o vereador Enéas, ele citou meu nome, e aí eu acho que valeria a pena a gente fazer dois pequenos esclarecimentos. Primeiro, que a reforma da Previdência de fato é um tema que abala toda a população brasileira, e como foi esclarecido nesta casa, nós já requisitamos uma audiência pública, e nós vamos ter oportunidade, vereador Enéas, de discutir com profundidade a real proposta de reforma de desmonte da Previdência, porque nós apresentamos aqui dados de que as instituições financeiras estão devendo 426 bilhões de reais, e que não há um instrumento de cobrança para garantir que essas empresas paguem. Já nós houve citamos perdão, aqui o dado aqui de 8,5 milhões de reais que o senador, presidente do Senado Federal, Eunício Oliveira, que é daqui do Ceará, deve à Previdência e não paga. E aí, quando Vossa Excelência coloca assim, só usando o meu nome, de que eu faço parte de um partido que se considera de esquerda, que no entendimento de Vossa Excelência não é, na verdade o que nós estamos discutindo aqui são projetos partidários. O Partido dos Trabalhadores é um partido que tem uma essência, e um partido que se considera um partido progressista. E ele está na defesa da classe trabalhadora. Quando nós falamos da reforma da Previdência, nós temos partidos que votam em bloco. Por que o PT, o PSOL, o PCdoB votaram em bloco contrário à reforma da Previdência, contrário à reforma trabalhista? E por que o PMDB, o PSDB, o DEM votam em bloco a favor? Então, o que está sendo pesado aqui são projetos de nação. E aí, isso aqui diferencia o que é partido considerado de direita e o que é considerado partido de esquerda. E a história do Brasil é que diz, a formação do Estado brasileiro é que diz, não sou eu que estou dizendo. Eu só reafirmo o que nós temos de projeto de partido, os estatutos sociais de cada partido, para fazer esclarecimento e não passar aqui o vento levando, né? Obrigado. Obrigado. Vereador Ricardo. Bom dia a todos, senhor presidente. O povo aí presente, que eu quero saudar no saudoso seu Boboco, né? A pessoa da Iracema aqui que está presente. Tiboboco. Pessoa muito boa ali do Sítio Novo, amigo do meu pai. E conhecia também o que é o agricultor, né? É pertinente a sua ida, Messinho, aí na tribuna. É um fato tão importante que atinge aqueles que já
cumpriram a sua meta na sua vida, que é se aposentar, né? E a coisa está aí do jeito que está. Mas eu creio, mas assim, do jeito que o Congresso está, isso daí não vai para frente não, no meu pensamento, Eu né? também. Ele não passa. Eu também. Eu também acredito que ele não passa. E eu vou me voltar mais para a agricultura, porque nós temos terrenos, e eu vejo a dificuldade daqueles agricultores para se aposentar. Não só perante os 55, que é a mulher, e os 60, que é o homem, mas perante o INSS, que você tem hoje, tem que ter prova até na época do Bolsão da Seca, para poder você ter as provas para se aposentar. Quer dizer, que está afunilando a coisa, não só o INCRA, o ITR da propriedade, para você escrever aquela pessoa, né? Que a pessoa trabalhou na sua terra, mas tem que ter outras provas. Está afunilando só para os pequenos, né? Para os pequenos, porque os grandes se aposentam com salários exorbitantes, né? E o salário do aposentado do agricultor, aquele que ganha o salário mínimo, é o salário mínimo. Esse não é o problema da Previdência. É tão pouco. Ainda quer aumentar o tempo de vida da pessoa, quer dizer que 57 para a mulher, ia para 65 Era geral. o homem, e ia para 60 a mulher. Vai viver para trabalhar, né? Não Eles melhoraram o projeto, mas eu acredito que não passará. Ainda é uma anomalia. Ainda é. Eu acredito que não passará. Que eu vejo a necessidade daqueles que ali estão. E nós temos que olhar com bons olhos, porque o PIB agora no primeiro trimestre cresceu em função da agricultura. Em função da agricultura. Né? Quer dizer que é um fator tão importante que não valoriza a mão de obra que ali se faz. É isso, graças a Deus você tem o dom da oratória, né? Você, quer dizer, você é um pastor, né? Ainda não. Mas tá bem pertinho. Ainda não. Você tem esse dom como o pastor Dalmácio. A gente já é mais duro, né, nas palavras, porque nós estamos aqui com aquela essência velha de luta, né? Agricultor velho e peão, né? Mas nós temos que trabalhar, como você disse, como o Dima disse, a gente tem que trabalhar para o povo mesmo. Né? Por isso que esta família dos Cordeiros está aí com 44 anos aí que ninguém perde, porque nós estamos lá na basezinha, lutando no bem próprio para aquelas pessoas que ali estão. Aquelas pessoas, nossos amigos, que acham que veem em nós uma bandeira, né? E aí nós estamos aí fazendo esse papel. E é um papel duro, viu, pastor Dalmácio? Segurar a bandeira do Luiz Cordeiro não é brincadeira, não. É só isso. É muito pertinente essa sua vinda aí na tribuna. É a inteligência do nosso amigo Messinho, né? Que é um craque. E é um fator importante. E nós temos que ver, como foi citado aqui, os deputados federais. Os deputados federais aí, vamos olhar quem é que vai votar, quem é que não vota. E hoje a mídia, hoje é mundial, né? Hoje qualquer um dá para saber quem votou e quem não votou. Aí me dê uma questão. Daqui um ano e pouco tem a eleiçãozinha, aí vocês aqui botam aqueles que estão lá. Obrigado aí vocês. Vereador Ricardo, eu que quero agradecer a parte de Vossa Excelência, e para mim é um privilégio fazer parte de um parlamento que tem Vossa Excelência aqui, que nasceu Rudente e já estava na política quando nasceu Rudente, né? Já estava aqui, a gente tem aprendido muito com Vossa Excelência, agradecer as palavras carinhosas. Pastor João Dalmácio. Vereador Messinho, Vossa Excelência, como diz o Ricardo, como todos disseram aqui os colegas, né? O discurso, ele uma palavra, como diz também Salomão, uma palavra bem dita na hora certa, ela desvia alguma coisa. Uma palavra bem implantada, bem colocada, traz assim uma visão mais ampla. E é diferente, fora do seu discurso aí, mas foi frisado aqui sobre os deputados federais e estaduais. Se a reforma política acontecesse e não fosse aquela lista fechada, que aquilo ali é um crime à democracia, porque se disser assim, vai ser lista fechada, só que os beneficiados são aqueles top que estão lá, eles vão botar quem
eles escolher quem é o bichão, né? Mas se fosse aquele sistema do distritão e cada um fosse eleito na sua comunidade, só dava para o povo de Caucaia. Porque nós calcaenses, digamos que nós temos aqui 215 mil eleitores, dava para botar 2 federais de Caucaia, né? 200 aqui, estaduais botava 3, e podia ser nós mesmo, qualquer um de nós aqui podíamos ser candidato e o povo votar nos próprios calcaenses. É por isso que eu sou como de bairrista, nesse momento eu gosto de puxar para casa, porque os de casa, nós temos que votar o de casa, né? Quem sabe o vereador Enélio, Vossa Excelência, não pode ser um futuro, um pré-candidato a deputado federal, como eu posso ser também um pré-candidato a estadual, como nós temos que olhar além dessa vidraça, nós temos que pensar no nosso povo, nós temos que trabalhar para esse povo como nós estamos trabalhando, viver a nossa vida aqui, olhando para aquelas pessoas mais que estão desamparadas, necessitadas. Nós temos que fazer nosso papel. Vossa Excelência também tem um desejo. Quem sabe se daqui 3 anos e meio Vossa Excelência não está sentando na cadeira de prefeito de Caucaia? Tudo depende do Senhor, é uma roda, como dizia um certo colega, o mundo é redondo, quem está em cima pode estar embaixo, quem está embaixo pode estar em cima, mas nós devemos olhar para o nosso município, e eu sou um defensor do município de Caucaia. Aqui estão os homens, você pode procurar nesses homens que aqui passaram, desde dos Cordeiros, Luiz Cordeiro, Humberto Cordeiro, Hélio Salles, o Nau, a minha mãe, Dalto Forte, Laura Arruda, esses homens que se mataram trabalhando para o povo de Caucaia. Quem foi dele que ficou rico? Danilo Salles. Não tem o Salles, tudinho. Quem foi que ficou rico? Nenhum vereador. Por quê? Porque trabalha para o povo, é o que recebe e está gastando ali com o povo, fazendo o social que era para o município. Que era para fazer, era a administração, o município, o governo era para fazer, mas como às vezes não faz, aí o vereador faz esse papel por sentir a dor daquela pessoa e fazer por ele. Então, quem sabe, o mundo é redondo, nós estamos aqui, nós somos um grupo, uma família, temos debate, um momento assim de opinião, mas nós estamos todos juntos em prol de uma Caucaia melhor, em prol de uma Caucaia diferenciada, uma Caucaia que nós queremos ver os nossos netos, os nossos filhos tendo vez na nossa Caucaia, e nós somos essa pessoa que queremos o bem de Caucaia, né? Então, parabéns por seu discurso, sua passagem. Eu quero abraçar aqui o pastor Mário, que ali está, já foi frisado da Iracema, da filha do meu querido Tiboboco, né? Odilon Moreira de Souza, e que Deus possa dar abençoar. Muito obrigado. E parabéns pela sua passagem, vereador Messinho. Obrigado, pastor Dalmácio. Me encaminho aqui para finalizar o meu pronunciamento, agradecendo mais uma vez a presença do pastor Mário, lá da Grande Jurema, nosso amigo. Tem ali também a Madalena que está ali, tem ali o Evandro, que é do diretório do Partido dos Trabalhadores aqui em Caucaia, todos os amigos que acompanham essa sessão. Dizer que esse tema ainda será fruto de alguns debates, vereador Evandro. Esse tema ainda precisa ter, por parte do Congresso Nacional, a resolutividade. E aí, vereadora Germana, repetindo mais uma vez, que nós precisamos pressionar os nossos deputados federais para saber o posicionamento deles em relação a isso aqui. E encerro a minha fala citando aqui um pensador, presidente Fábio, Bertolt Brecht, quando ele dizia que há aqueles que trabalham um dia e são bons, aqueles que trabalham um ano, vereador Micauê, são melhores, aqueles que trabalham vários anos e são muito bons, mas existem aqueles que trabalham toda a vida, esses são imprescindíveis. E a palavra imprescindível significa aqueles que não podem faltar. E quem é que não pode faltar? É o povo, é a soberania do povo, sobretudo aqueles que mais precisam. É para eles que nós estamos trabalhando e é em favor deles que nós vamos encaminhar cada vez mais o nosso mandato aqui na Câmara Municipal de Caucaia. Muito obrigado, presidente.